Estou aqui no solo sagrado, a nossa nova catedral aqui em Brasília, que está sendo construída desde janeiro de 2019. Você vê aí as fundações ainda sendo lançadas, porque é uma obra grande. E eu queria falar com você sobre este projeto. Bispo Wagner, vamos falar com essas pessoas sobre esta coluna que nós colocamos aqui no solo sagrado. O texto sagrado fala que o rei Davi, ele foi o primeiro a propor a construção de um templo para Deus. E antes da sua morte, ele encarregou o seu filho Salomão para a construção desse templo. E diz o texto sagrado o seguinte: esta obra é grande, porque não é palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Esta é a nossa fé. Esta obra é grande, este trabalho imenso, é grande porque é para Deus, não é para homem. Apesar de ser um lugar que vai ser usado por milhares de pessoas diariamente, mas tudo será para Ele. Toda vez que nós abrimos as portas de uma igreja, seja um templo como este, ou uma pequena igreja em um lugar muito simples, o que nós estamos abrindo é uma porta para o céu, especialmente aqui em Brasília, que é o coração da nação. Tudo que acontece em Brasília, acontece em todo o Brasil. Talvez você me assiste em um estado, uma cidade distante deste local, e você diz, mas o que eu tenho a ver com essa igreja aí? Você tem tudo a ver, porque é daqui da central do país, Brasília, o centro nervoso, o centro político, legislativo, executivo do nosso país, que todas as leis, direções, todas as decisões que são tomadas atingem toda a população, mais de 200 milhões de brasileiros. E nós vamos construir esse lugar com a ajuda daqueles que são colunas da casa de Deus. O Senhor Jesus falou que aqueles que vencem, aqueles que servem a Ele, que perseveram, que obedecem a sua palavra, que vencem tudo, Ele os fará colunas no santuário dele, e dali nunca serão tirados. Por isso esta coluna de azeite aqui. Nós estamos convocando pessoas que vão se comprometer por um ano, de agora até janeiro de 2021, por 12 meses. Num período de 12 meses, você vai se comprometer de oferecer uma oferta mínima de R$1.000. Por que R$1.000? Porque essa obra vai custar 500 milhões de reais. E se nós tivermos 500 mil pessoas comprometidas com pelo menos R$1.000, esta obra vai ser realizada para o nosso Deus. E talvez você pense que é muita coisa, mas quando você olha os gastos que você tem com você vai ver que R$1.000 durante um ano para a obra de Deus não é nada. E diz o texto sagrado o seguinte: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro, prata e todos os materiais, porque tenho afeto à casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Neste espírito, se você crê, assim como eu, o Bispo Wagner, toda a família universal de todo o Brasil, nós estaremos colocando toda a nossa força para, no mínimo, levantar esta oferta de R$1.000. Os nomes, Bispo Wagner, de todas as pessoas que vão assumir este compromisso, que pode ser doado de uma vez, pode ser doado por mês, R$100 ou o que for, elas vão ter o seu nome colocado nesta coluna e aqui diariamente. Diga para as pessoas o que vai acontecer diariamente a partir deste domingo, dia 23 de fevereiro, aqui nesta coluna. Todos os dias, ininterruptamente, nós teremos homens e mulheres de Deus clamando aqui diante dessa coluna. Eu queria que você acompanhasse testemunhos breves
de pessoas aqui de Brasília que foram as primeiras a assumirem esse compromisso. Antes do propósito da coluna, as coisas estavam andando mais um pouco amarrado, algumas coisas estavam muito presas, não conseguia andar como deveria. A gente negociava um contrato, só que na hora de assinar tinha algum empecilho que impedia, na verdade, de assinar. E nesse propósito da coluna, eu decidi em meu coração fazer com 15 mil. E na verdade foi um desafio, porque naquela época não estava podendo fazer nem com esse valor. E depois de cumprir o meu propósito, muitas coisas aconteceram, na verdade, contratos. Recentemente a gente está fechando 3 contratos, então isso é só o início, porque muitas outras coisas têm acontecido. Iniciamos o ano de 2019 numa luta tremenda, uma guerra. Tinha alguma coisa errada, eu não estava priorizando as coisas de Deus, realmente não estava agindo a minha fé. Foi aí que teve a oportunidade da coluna, né? E se você quer coisas grandes, você tem que ter realmente um compromisso com Deus. E aí eu peguei esse propósito, comecei a vender como nunca. Comecei a receber comissões de 10, de 20, de 30. E 2019 para mim, depois daquele voto da coluna, eu me tornei o construtor. Obedeceu o que a palavra está falando, é impossível dar errado. Eu sou uma prova viva de que começou um ano com a vida derrotada e terminei o ano. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida como esse ano agora de 2019 passou. E também entrei esse ano de janeiro também abençoado. Assim como estas pessoas, quem se tornar coluna deste santuário também será ricamente abençoado. Deus abençoe a sua vida grandemente.